Fala, galera do Corujão Vascaíno, nosso vídeo noturno, trazendo mais uma vez aquelas notícias gostosíssimas sobre o Vasco da Gama. Vou começar falando aqui de um assunto que, na verdade, eu nem queria tratar, que é a situação do Payet, né, as notícias que vêm acontecendo aí, problemas extra-campo, né, com aquela moça lá que parece que ele se envolveu. Eu digo que eu não queria tratar porque eu prefiro falar de futebol. Né, mas essa situação ela está tomando uma proporção tão grande, com acusações por parte da moça lá muito graves, e isso, de certa forma, acaba respingando no clube. Eu acho que passou da hora do Vasco da Gama se posicionar em relação a isso. Eu acho que o próprio Payet já deveria ter tomado algum tipo de posicionamento, né, público, nem que fosse para se defender, para desmentir, seja lá o que for. E o Vasco, já que o atleta está vinculado ao Vasco até o dia 5 de maio, em virtude das declarações, né, das acusações tão graves feitas pela moça, eu acho que a instituição deveria se preservar e fazer algum tipo de declaração em relação a isso. Talvez o caso até de afastar o atleta que tem menos de um mês de contrato, aí a gente já noticiou algum tempo atrás, né, fomos um dos primeiros a falar que o contrato do Payet não seria renovado. Então, eu acho que o Vasco está pecando nisso aí, a diretoria do Vasco, o presidente Pedrinho, deveriam já ter vindo a público e mostrar algum tipo de posicionamento, como o Vasco sempre fez nas questões delicadas aí. Enfim, eu acho que passou da hora disso ter feito. Não tem nenhuma informação se o Vasco vai se manifestar ou não, mas o fato é que já deveria ter se manifestado. Bom, em relação às declarações feitas pelo presidente do Operário de Ponta Grossa, o nosso adversário na terceira fase da Copa do Brasil, esse é o presidente Álvaro Góes, né, no qual ele disse que respeita o Vasco da Gama, mas que gostou do sorteio porque acha que tem chance de passar pelo Vasco nesse enfrentamento aí na terceira fase. Eu, sinceramente, não vi nenhum desrespeito, não vi nada demais nessas declarações que o presidente Álvaro fez. Né? Está defendendo a parte dele. Né? Eu acho que a resposta que o Vasco tem que dar é dentro de campo, fazendo um bom jogo, não só em Ponta Grossa, como em São Januário, e saindo com a classificação. Nós estamos tentando trazer o presidente Álvaro ou algum dirigente do Operário, acredito que a gente vai conseguir, em um dos nossos vídeos aqui, ou até na nossa live de domingo, para a gente debater sobre isso. O fato é que, como nós falamos ontem, é um jogo bastante complicado para o Vasco, é um jogo difícil. O Vasco vai ter um adversário duro, que vive um bom momento. E o presidente está aproveitando esse bom momento do clube dele para inflar a torcida, né, para conseguir, de repente, mais alguns patrocinadores. Porque não sei se vocês já viram a camisa do Operário, parece um abadá de bloco lá da Bahia. Tá? Não cabe mais patrocínio. Talvez seja o time no Brasil que tenha mais patrocínio na camisa, é o Operário. Você vê pela camisa do presidente aí. Ó. Não tem aonde pôr mais. Então ele está tentando, de repente, conseguir mais alguns patrocínios pontuais aí. Porque eu garanto o seguinte, se o time tivesse má fase, ele não estava dando essas declarações aí. O problema é que o Operário vive um bom momento. Foi campeão paranaense, estreou bem na Série B, né, ganhando fora de casa. Então ele está no direito dele de fazer a gracinha que ele quiser. E o Vasco tem que se impor dentro de campo. Bom, a janela interna de transferências fecha nessa sexta-feira, dia 11 de abril. E, a princípio,
não haverá nenhum movimento de chegada de jogadores no Vasco, né? Falou-se muito aí desse jogador do Maringá, que é um bom jogador, né? O nome dele é o Matheus Moraes. É um jogador que se destacou bastante aqui no Campeonato Paranaense, né? Foi um dos melhores jogadores do Maringá. É um jogador que, se eu não me engano, fez a base até. Agora me fugiu, não me lembro se foi no Corinthians que ele fez a base. Né? O fato é que é o seguinte: é um bom jogador, é um meio atacante, né? Um jogador que chega bastante no ataque, finalizador, né? Versátil. E aí o que acontece? O Vasco surgiu uma especulação em nome desse jogador no Vasco da Gama, mas não houve nenhum tipo de contato do Vasco em relação a ele. Não acredito que ele vá apitar no Vasco. Agora, uma coisa é certa, no Maringá ele não vai ficar. Falou-se que o Cruzeiro estava interessado, que o Corinthians estava interessado, outros times da Série B também, né? Eu não acredito que ele fique no Maringá. Talvez o Vasco não tenha feito nenhum tipo de consulta ou nenhum tipo de proposta em relação ao jogador, porque, na bem da verdade, seria mais uma aposta, né? É um jogador que está brilhando aí no Maringá, mas é um time Série D. É um jogador que nunca performou nem na Série B, nem na Série A. Então, eu acho que, nesse momento, as movimentações que o Vasco tem que fazer são jogadores para virem para serem titulares, não mais uma aposta, né? Até porque não é garotinha, deve ter em torno de 24, 25 anos aí, né? Então, não é garoto. Então, eu também não traria, não. A não ser que fosse uma negociação assim, muito vantajosa, né? Viesse de graça, com salário, né, que não seja muito alto. Aí eu faria esse tipo de negociação. Fora isso, não, cara. A gente já tem muito bagre ganhando salário alto no Vasco da Gama, né? Ainda falando dessa janela de transferências aí, nessa janela interna, não duvide se houver bastante movimentações de saída de jogadores nesse último dia da janela. Falo do Souza, falo do Capasso, falo do Jean Davi. O De Luca já está assinando a sua rescisão. Então o Vasco tem alguns nomes aí que, se eles quiserem ainda jogar dentro do Brasil, a saída tem que ser feita agora, nessa janela. Pode ser que aconteça, né? Vamos aguardar. Em relação ao Capasso, ele recebeu algumas propostas, inclusive do Brasil, mas o seu empresário não aceitou nenhuma. O Souza já disse que teve propostas tanto do Brasil quanto de fora, né? O Jean Davi estão dizendo que não teve proposta, mas teve sim, tá? Ele teve proposta já do México, ele teve uma proposta dos times lá dos Estados Unidos, teve duas propostas do Chile, né? E teve proposta interna também. De alguma forma não agradou. Ele está ficando aí e nós estamos pagando salário para esses pés de rato, ou seja, inflando a nossa folha e não jogando. Entre esses todos aí, o Capasso, sinceramente, eu não entendo a má vontade com o Capasso. Ele deve ter feito algo muito grave para essa gestão, que não quer ver ele nem pintado de ouro. Porque o Souza já teve chance, o Jean Davi já teve chance, e o Capasso, que é um zagueiro, que já cansei de falar aqui, não acho ele tão horroroso assim, não acho que ele fica muito atrás de João Vitor, que ele fica muito atrás de Lucas Oliveira e Lucas Freitas, não. Pelo contrário, de repente tá ali, ó, pau a pau. Bom, gente, nós vamos ter o jogo contra o Sport no sábado, e eu coloquei essa informação no X, né, do Corujão. Quem não segue a gente, mais uma vez lá, @Corujão Vascaíno. Para o jogo contra o Sport, nós vamos com o time titular, tá? Vai provavelmente o mesmo time que iniciou o jogo contra o Puerto Cabello, né, com o PH, o JV, Maurício Lemos e Piton na defesa, Léo Jardim no gol, evidentemente. Meio campo com Hugo Moura, Tietê e Coutinho. Ataque com Garré, Verrete e Nuno. Esse deve ser o time que vai estar em campo contra o Sport.
nós vamos com a força máxima. Aí na terça-feira, nós temos o jogo contra o Ceará, lá em Fortaleza. E a informação que eu coloquei aí é o seguinte, que de acordo com a diretoria de futebol, né, em concordância com a diretoria de futebol, o técnico Carille provavelmente vai poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Ceará. E quando eu digo alguns, ele não vai fazer o que ele fez contra o Corinthians, tá? De poupar aí o time inteiro. Eu acredito que ele vai, junto com a análise de desempenho, o pessoal da fisiologia, o pessoal do departamento físico, avaliar quais são os jogadores que devem ser poupados. Provavelmente o Coutinho vai ser um deles, né? Vai ser poupado. Então, acho que em torno de 3 a 4 jogadores para o jogo do Ceará não vão atuar. O Garré, de repente, também, que está começando a pegar aí uma forma física melhor. O Gumora, de repente, que a gente sabe que tem dificuldades físicas, né? Não sei se o PH... Na bem da verdade, a gente vai ter que aguardar a decisão. O fato é que vão ter jogadores poupados, até porque depois a gente tem o jogo contra a Mulambara. E aí o Carille vai querer o grupo inteiro pronto, descansado, ou pelo menos aqueles que precisam descansar 100%, para poder enfrentar o Flamengo, que vai ser um jogo muito mais duro, né, do que em relação ao Ceará. Eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje o Jair e o Paulinho, que vivem situações semelhantes, porém diferentes. Vou explicar. Né? A semelhança os contratos terminam, né? Tanto do Paulinho quanto do Jair no final do ano. E aí eu disse aí, né, que um renova, o outro sai. A situação do Paulinho, ela está praticamente definida, caminhando para uma renovação. Né? Tem a situação do Leandrinho, que foi para o clube lá, o Al-Shabaab, né, empréstimo até o meio do ano, e eu acredito que o Al-Shabaab vai comprar o Leandrinho. O Leandrinho tem sido titular em todos os jogos do Al-Shabaab, tem agradado bastante, né, e o Vasco ainda tem a dívida lá com o time árabe. Né, então a compra do Leandrinho provavelmente já vai abater essa dívida, e o Vasco fica em definitivo com o atleta e vai propor uma renovação de contrato com o Paulinho. Né? Em relação ao Jair, aí a situação é diferente. Contrata até o final do ano também. Chega no meio do ano, o Jair já poderia fazer um pré-contrato com qualquer outro time. A grande questão é a seguinte: o Vasco pagou pelo Jair. Pagou e não foi barato, né, a compra do Jair. Né? Então, o que acontece? O Vasco está tentando e vai tentar uma renovação de contrato com o Jair, porque o Jair tem proposta, é um jogador que tem 30 anos, é um jogador que tem mercado, inclusive saiu, né, ontem uma notícia que ele recebeu propostas, né, de times lá dos Estados Unidos. Então o Vasco vai tentar uma renovação com a seguinte condição, de não dificultar a saída do Jair numa possível negociação vantajosa para o jogador e, evidentemente, para o clube também se resguardar dentro do investimento que fez. Né? O Jair é um jogador que tem um salário muito alto, gira em torno entre 800 e 900 mil reais. É um jogador que não é titular, é um jogador que não performa do jeito que o Vasco gostaria. E provavelmente o Vasco tem muito mais interesse que ele saia, desde que não de graça, e o Vasco consiga abrir esse vácuo na folha aí de quase 900 mil reais para poder investir num atleta que nos dê mais retorno dentro de campo. Né? Situações, elas estão definidas nesse sentido. Paulinho, o Vasco vai renovar, e o Jair, né, a ideia é que o Vasco consiga renovar o contrato, pensando nele numa saída, para a gente não perder o atleta de graça. Mas mesmo assim, a intenção do Vasco é que o Jair não continue como jogador, até porque é um jogador que ele é irregular, né? É um jogador que não tem intensidade. Ele, com a bola no pé, ele vai até bem. A gente sabe disso. Né? Mas não é à toa que o Galo liberou ele, né, gente? Vamos ser sinceros.
Se fosse bom pra caramba, tava no Galo até hoje. Se você gostou desse vídeo, aí peço que deixe seu like, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro, como eu sempre digo, para você estar aqui um dia comigo numa das nossas lives de membro, debatendo sobre o Vasco e entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Sábado tem Vasco Esporte às 21 horas, como eu falei ontem. Que horário maravilhoso para um sábado. Brincadeira essa CBF. Um abraço, gente. Até a próxima.